Olá, seja muito bem-vinda ao canal 10% Mais, esse espaço que é reservado para a gente falar sobre saúde mental, comportamento, longevidade e hoje com uma convidada muito especial, Camila Caiado, que é nutricionista e vai conversar com a gente, já começo adiantando, né, Camila, uma conversa para além de um prato, para além de uma alimentação. Muito bem-vinda. Eu quero que você aproveite esse espaço. Eu estou muito feliz com você aqui, Camila. Olha, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz, muito honrada, porque eu carrego dentro de mim que a alimentação é uma construção e que a gente tem que olhar para ela de maneira com o corpo inteiro e não só com o nosso sistema digestivo. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, muito honrada. Espero que as nossas conversas engrandeçam, que cada um que estiver aí assistindo possa fazer um pouquinho daquilo que a gente conversar, e isso já vai trazer grandes benefícios para todo o corpo, e não só para o corpo, para a mente, também para o espírito. Certeza que vai, mas antes da nutricionista falar, eu queria que a Camila falasse um pouco, né? Quando você não está atendendo, Camila, quando você não está de jaleco, quem é a Camila Caiado? Sabe, Abigail, que eu não uso jaleco nos meus atendimentos, só se for em ambiente hospitalar, e eu explico por quê. Porque eu quero que o paciente, só rapidinho, porque eu achei engraçado, assim, porque eu quero que o paciente converse comigo como se eu fosse uma amiga, e não uma Uhum. profissional de saúde. É de igual para igual. Eu gosto que ele me fale o que ele quer fazer, para que eu possa dizer para ele o que eu acho que eu posso ajudá-lo, não como alguém superior que vai informá-lo ou falar para ele exatamente o que é que ele tem que fazer na vida. Então eu não uso jaleco no meu consultório particular, só quando é realmente ambiente hospitalar. A Camila é goiana do pé rachado. Tenho 2 filhos, o Samuel, de 10 anos, a Clarice, de 5 anos, que são os meus amores. Camila gosta muito de restaurantes, gosta muito de comer, então eu acho que isso acabou me levando também à gastronomia. Fiz gastronomia antes de fazer nutrição, então trabalhei como chefe de cozinha por 7 anos, então a minha ligação com a comida é bem profunda. Sou casada com o César Moura, meu marido, sou casada há 13 anos, tenho 35 anos, sou de uma família aí com 3 irmãos, então casa cheia, sempre muita gente. Eu tenho hoje, contando com meus filhos, minha mãe tem 11 netos, então aquela criançada reunida. Então, esse é um pouquinho de mim. Sou católica, mas tenho muito respeito com todas as religiões, religiosidades. O César frequenta a igreja evangélica, então nós somos bastante abertos a toda a religiosidade e estou muito feliz. Isso é um pouquinho aqui do que é a Camila, que gosta também muito de música, viu, Abigail? Eu sou da música, sou da farra, sou da dança, sou dessas animadas. Você é da vida, né, Camila? Da vontade de viver. A Camila foi um dos presentes que Goiânia me deu quando eu fui até a sua cidade para lançar o nosso livro Rasgando o Véu da Ilusão. Bom, aterrissando aqui, né, para a gente falar sobre a relação que a gente tem com a comida, você já falou da casa cheia, dessa tua passada pela gastronomia, então você deve ter um conhecimento muito profundo, assim, né? Por que tem tanta gente, Camila, se frustrando, né, com a alimentação? Por que essas pessoas estão tão incomodadas ao mesmo tempo com o que eu estou comendo e com o que eu deixo de comer? Abigail, o mundo está se transformando numa maneira muito veloz. E eu acho que, de certa forma, nós não estamos conseguindo acompanhar essa velocidade. Talvez essa geração Z que está vindo por aí, ela consiga melhor do que
essa nossa geração que passou por toda essa transição tecnológica. Então, quando nós éramos crianças, é, a comida era feita em casa cotidianamente. Hoje a comida está ali no aplicativo, é, a oferta de produtos ultraprocessados é enorme. A gente está cozinhando em casa cada vez menos. Então, o nosso contato mais profundo com a comida, ele vem diminuindo. As famílias hoje, às vezes, nem fazem compras no supermercado, nos verdurões, as coisas são entregues diretamente na casa delas, então aquele contato manual de escolher a fruta, escolher a verdura, chegar em casa, lavar. Então, isso está ficando cada vez mais raro, porque a gente está sem tempo. E eu entendo, porque eu também não tenho tempo e eu também me sinto refém, às vezes, de um aplicativo de comida, de uma compra online, porque a gente tem hoje multitarefas. E acontece que a gente foi desaprendendo a comer. E é muito complexo quando você, às vezes, opta por um medicamento que vai tirar sua fome, opta por uma cirurgia, opta por dietas muito restritas, porque isso não vai fazer você ir de encontro com a essência da alimentação, com o prazer da alimentação. Então, funciona. Muitas pessoas precisam desse tratamento multidisciplinar que envolve medicamento, mas se você não for olhar para dentro, você vai acabar se frustrando, porque tem que ter um aprendizado mesmo. Você tem que fazer as pazes com a comida, com o seu corpo, muitas vezes com a sua infância, para você começar a comer de novo. Eu falo que alguns pacientes precisam realmente passar por uma reintrodução alimentar, só que depois de adultos e não enquanto crianças. Enquanto você falava, Camila, me lembrei de uma conversa aqui com o meu marido, porque onde eu moro, você tem a oportunidade de ter um restaurante, né? Como tem uma população já madura, uma população velha, eles usufruem muito dessa, desse restaurante, dessa comodidade. Por quê? São pessoas que estão sós. Muitas vezes a mulher e o marido e os filhos já se foram, já casaram. E eu vendo o que está acontecendo, um dia eu cheguei em casa, eu falei para ele: você me avisa, eu não quero me tornar uma dessas pessoas. Eu quero continuar tendo prazer de ir para o fogão, né? De ir fazendo e me realizando, porque antes do alimento ficar pronto, existe todo um prazer. E é esse prazer que você diz que muitas pessoas perderam. É o contato mais íntimo com os processos. Então, quando você cozinha, aos poucos, e quanto mais você está ali naquele ambiente da cozinha, mais você tem o prazer de cortar, de picar, de conhecer. E é por isso que quando eu vou falar ali com os pais das crianças, lá nas minhas palestras, eu falo, gente, eu sei que é muito difícil levar criança para a cozinha. Criança se machuca, criança faz bagunça, criança espalha as coisas, mas uma vez por mês, coloquem seus filhos na cozinha. Por quê? Não só porque eles desenvolvem várias habilidades ali manuais, cognitivas, mas o afeto com a comida, o desenvolvimento do perceber, do calor, do transformar, e aí a relação mais íntima com o alimento, que a gente está deixando de ter. Então, realmente as crianças muitas vezes nem sabem de onde é que vêm as coisas, se a melancia é pendurada numa árvore ou se ela brota do chão. Então, se a cenoura cresce para cima da terra ou para baixo da terra. Então, esse contato com o alimento direto faz com que as crianças, aos poucos, comecem a descobrir essas coisas. E a gente está deixando, né? A gente está deixando de cozinhar pela praticidade, pela falta de tempo, pelas facilidades que a vida moderna nos impõe. Mas quando a gente cozinha para os amigos, para a família, a gente lembra desse prazer, né? E é tão importante, eu falo que as conversas que a gente tem dentro da cozinha são as melhores conversas. Não sei para você, Camila, mas para mim, quando eu penso numa casa, eu penso numa cozinha grande para que todo mundo tenha acesso.
né? E- Você está exatamente. de tudo que você já disse aqui para gente, significa que constância é mais forte que perfeição quando a gente fala de alimentação. Com certeza. São dois pilares muito importantes, tanto a alimentação quanto a atividade física. Então, se você consegue ir 2 vezes por semana, não precisa ser o melhor treino do mundo, na melhor academia do mundo, não precisa ter tudo certinho e alinhadinho, os planetas não precisam estar alinhados para aquilo dar certo. Mas se você continuar indo, os resultados vão aparecer. E na alimentação é a mesma coisa. Então, você pode comer seu docinho de vez em quando, você pode ter os prazeres que a alimentação te traz. Mas se a sua alimentação for 80%, né, ali no seu dia a dia mais saudável, com frutas, legumes, vegetais, proteínas boas, você vai ter o resultado. O resultado vem da constância e não da perfeição, porque a perfeição é cansativa demais. Uma dieta muito perfeita, você segue ela 30 dias, depois você tá enjoado da cara dela, você não quer mais. Camila, e como que se faz para criar uma rotina alimentar para essa pessoa que não tem tempo, para essa pessoa que não gosta da cozinha, porque ninguém é obrigado para a pessoa que está levando tudo no piloto automático, ainda para esse ser é possível ter uma rotina alimentar? É possível, com certeza é possível. A gente tem que começar a pensar no que é possível melhorar agora. Eu faço muito essa pergunta. O que você acha que você consegue fazer agora? Porque muitas pessoas é assim, tem um almoço bom, almoça num restaurante por quilo, ali consegue comer ok, mas não lancha nunca, não come nada no meio da tarde, aí chega à noite em casa com muita fome, às vezes enquanto está preparando o jantar, tá beliscando. Então, onde você acha que você consegue melhorar? É possível para você levar um iogurte com uma granola para você comer no meio da tarde? Você consegue ter uma lancheira? Então, por quê? Porque é uma coisa prática. Você vai no mercado uma vez por semana, compra 7 unidades, já coloca a granola ali num potinho ou num saquinho, enfia aquilo ali dentro de uma térmica ou põe na geladeira do seu trabalho e o seu lanche está pronto. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, qualquer organização, o segredo para quem não tem tempo, está na organização. Então, se você pensa em uma coisa só que você pode fazer em alguns minutos, num lugar que você já frequenta, por exemplo, eu preciso ir numa padaria. Então, eu vou na padaria 2 vezes na semana. Então, lá nessa padaria, o que dá para você comprar, adquirir naquele estabelecimento que você já frequenta, que pode melhorar a sua rotina alimentar? Então, são essas pequenas mudanças que você consegue trazer constância, que a gente já comentou, porque você não vai estar mudando o roteiro da pessoa, o horário da pessoa, você vai estar acrescentando uma coisa nova que ela nem sabia que ela podia fazer. E isso dá muito certo. E às vezes, só da pessoa lanchar um hábito que ela não tinha, ela vai chegar em casa com menos fome, a ansiedade dela vai diminuir e ela vai conseguir fazer um jantar mais saudável. Então, é um passo a passo, uma coisa acaba levando a outra. Então, não é uma coisa que a gente pode fazer, são várias. Mas é você olhar para dentro da sua rotina e falar: olha, dentro da minha rotina, eu acho que eu estou colocando muita fritura ali na hora do meu almoço, na hora do quilo. Será que eu posso mudar isso para uma vez na semana? Aí eu deixo que uma vez na semana eu como um pouco mais daquilo que eu tenho muito prazer em comer. E aí, aos poucos, você consegue, porque aquilo não vai ser impossível dentro da sua rotina. E o que você está dizendo para a gente comer bem é, não tem segredo, não tem dicas, não tem mágica. É fazer.
dentro das suas possibilidades, sabendo o que você está comendo, sabendo o que você está fazendo. Com isso, Camila, eu quero te perguntar, nessa mudança, é possível já escutar o que é que o meu corpo está dizendo? Porque muitas vezes essa fritura ingerida, o corpo dá sinais depois. Como é que eu observo isso? Eu comento muito assim, com as pessoas nas minhas redes sociais. Eu falo, muitas vezes a pessoa chega buscando emagrecimento. E aí ela percebe que o emagrecimento era a última coisa que ela precisava se preocupar. O sono dela estava ruim, então ela dormia mal porque ela comia assim imediatamente antes de dormir. Aí o sono estava ruim. Ela não estava bebendo água. Aí a pele estava ruim, o cabelo estava caindo e o intestino estava preso. Aí ela começa a adotar a garrafinha e tomar água. O intestino melhora, a pele melhora, o cabelo melhora. Ela tinha dores de cabeça frequentes. Todos os dias aquela dorzinha de cabeça que não era nem muito forte, nem muito fraca, mas ela estava ali todos os dias, mais ali para o final da manhã. Aí eu descobri que ela não tomava café da manhã, mas ela não sentia fome. Na verdade, ela achava que ela não sentia fome, porque o organismo já estava acostumado com aquilo. Então ela passou a comer um café da manhã pouquinho e a dor de cabeça foi embora. Ela estava muito ansiosa, todos os dias uma ansiedade muito grande, uma vontade enorme de comer doce. Começou a colocar mais fibra na alimentação, mais água, o intestino melhorou, a ansiedade diminuiu. Então, eh, o paciente volta, a pessoa volta e fala: "Meu Deus, a minha dor de cabeça melhorou, meu cabelo melhorou, a minha pele melhorou, eu tô indo no banheiro, eu tô menos estressada, melhorou, o meu bem-estar total". Às vezes a pessoa nem perdeu peso na balança, mas ela já está super feliz com as mudanças que ela conseguiu fazer. E aí a gente vai fazer a avaliação física, ela perdeu um pouquinho de gordura. E aí que fica feliz de verdade. Então, eh, essas mudanças pequenas fazem um efeito enorme, controlam ali a glicemia, e isso faz com que a pessoa tenha menos fome durante o dia, dá melhores proteínas, aí tudo aquilo que a gente precisa de aminoácido começa a melhorar: cabelo, unha, pele, elasticidade da pele, força na hora da atividade física. Então, são coisas pequenas que trazem inúmeros benefícios, e a gente só percebe depois que a gente muda. Então, Camila, como é que quem está nos acompanhando agora pode perceber que o corpo dela, né, pode estar falando com ela e ela não está escutando? De que maneira? Olha, dores de cabeça, intestino muito preso ou muito solto, quando a pessoa está sempre com aquela diarreia, que ela não consegue entender muito bem, é um sinal ali de desbiose, não tá certo, não é legal. Provavelmente ela está comendo uma lactose que ela não pode, um excesso de glúten que ela não pode. Então, eh, dores de cabeça, intestino preso ou solto, a pele muito ruim, ressecada, mucosas ressecadas, geralmente é falta de hidratação, falta de energia, muita irritabilidade, estresse. Muitas vezes a gente está com hipovitaminoses e não sabe. Então, resfriados frequentes, aquelas infecções que sempre aparecem. Sinal de imunidade baixa, pode ser falta de vitaminas, minerais, hidratação, proteína. Então, o corpo dá pequenos sinais. E tem um sinal que é muito bacana. Sabe aquela pessoa que come tudo, fala que tem, estômago de avestruz, não passa mal com nada nunca? Hã. Não é um bom sinal. Sinal de que o organismo dela está se acostumando com uma rotina alimentar muito ruim. Quando o nosso organismo está mais, entre aspas, limpo, qualquer coisa que a gente come que está mais estragado, ou que tem muita gordura, ou que tem muito açúcar, o organismo vai dar sinais de que aquele alimento chegou ali. Então você vai ter uma diarreia, você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um mal-estar. Agora, se o seu organismo está acostumado com tudo quanto é coisa que aparece ali, também não é legal esse sinal. Camila, você falou aí excesso de lactose, né?
excesso também de glúten. Hoje está se falando muito, né? Ou se está descobrindo muito, porque eu ouço muito. Nossa, não sabia, mas sou intolerante à lactose, sou intolerante ao glúten, né? E aí tira toda a lactose, tira todo o glúten. Como é que a gente faz para ficar, né? Para ligar esse radar que isso aqui não está me fazendo muito bem, ou aquilo ali está me prejudicando em relação glúten e lactose. Vou começar pela lactose, Abigail. É assim. Nós, geneticamente, a população brasileira, já tem alguns laboratórios que soltaram alguns dados desses que fazem testes genéticos para intolerância à lactose. Cerca de 40% da nossa população vai ter aí algum grau de intolerância à lactose no decorrer da vida. Acontece que a intolerância à lactose, ela tende a ir se agravando aí no decorrer da vida, porque a gente vai perdendo a nossa produção da enzima. A gente vai produzindo cada vez menos a enzima que digere o leite lá no nosso intestino, que digere a lactose no nosso intestino. E aí, muitas vezes as pessoas descobrem essa intolerância e cortam totalmente a lactose. Na verdade, é muito importante que as pessoas, entendam o grau de intolerância, para que você não corte totalmente e o seu corpo pare de produzir aquele pouquinho que o seu organismo produz. Que aí vai te fazer chegar no ambiente e já ficar procurando o banheiro. Então, porque ela vai comer um queijo, ela vai comer um molho branco, ela vai comer qualquer coisa que tenha leite e o intestino dela vai dar sinais muito rapidamente. Ou ela vai ficar ali sempre refém da lactase, que tem que tomar mais ou menos Uhum, meia hora antes da ingestão, do produto com lactose. Então, o que eu falo para os meus pacientes é, no primeiro momento a gente tira para dar uma recuperada nesse organismo que está muito cansado, porque aumenta a flatulência. Na verdade, o que acontece é que as bactérias passam a fazer fermentação daquela lactose que não tem enzima para digerir. Então, tem todos aqueles desconfortos gástricos, né? A barriga fica estufada, tem diarreia, tem distensão, tem dor, tem muitos gases. Então, aos poucos, no começo a gente tira para o intestino poder se recuperar. Geralmente indica para o paciente um probiótico para ele tomar ali durante um tempo. E depois eu sempre tento recolocar. Começo por aquilo que tem menos lactose, um queijo mais amarelo. Por quê? Para o paciente não perder os prazeres da vida, a não ser que ele tenha uma intolerância grave, e aí realmente ele vai ter que fazer o uso da lactase para toda a vida. Mas se você está sentindo todos esses desconfortos que eu falei, procure fazer o exame, o teste de intolerância à lactose. Tem um que você toma lactose, tem alguns que são genéticos, que é feito com cotonetezinho na boca. Então, tem o oxigênio expirado também, que é um outro exame. Então, existem vários exames para descobrir a intolerância e até o grau da sua intolerância à lactose. Se você tem suspeitas, é importante fazer o teste. E aí a gente tem também a intolerância ao glúten, uhum, que aí a gente tem os celíacos. O celíaco é a pessoa alérgica ao glúten. Ela não pode consumir nada de glúten. Aí não é uma opção. Ela não pode uhum, comer um pouquinho. Até a contaminação cruzada vai fazer mal para o intestino dela, vai fazer, vai causar fissuras no intestino da pessoa. Então, não pode. Leva a problemas mentais, leva a várias outras intercorrências se a pessoa celíaca comer o glúten. Mas hoje nós temos o quê? A intolerância ao glúten. Na intolerância ao glúten, é importante a pessoa também entender a quantidade. Optar, por exemplo, por pães, massas de pizza, de fermentação natural. Tudo aquilo que é de fermentação natural, que não passa por aquela fermentação forçada, tem uma digestibilidade até 35% melhor pelo organismo. Então, muitas vezes, o pão de saquinho industrializado vai te causar desconforto.
Mas o pão de fermentação natural, aquele grandão que vende na padaria, que ficou ali 48 horas crescendo, as bactérias já consumiram um pouco daquele glúten ali e você vai ter uma digestibilidade melhor dele. Mas se você sentir que está passando mal sempre com glúten, também é importante fazer os exames. E o macarrão também, viu, Abigail? Quando a massa é fresca ou quando a massa é seca, sem ser aquele secamento forçado, que a massa fica amareladinha, Uhum. essa digestibilidade é mais fácil. Quando é aquela massa amarela, porque teve um secamento forçado daquele glúten, a digestibilidade do macarrão é pior. Toda essa sua explicação, Camila, me leva a entender que comer também é um ato de cuidado, é um autocuidado que a gente pode ter. É isso mesmo? É isso. Eu não gosto de rotular nenhum alimento, sabe, Abigail? Até aquelas balinhas cheias de corante. Por quê? Porque para algumas pessoas aquilo ali tem memória afetiva. Aquilo ali faz bem para a alma dela. Camila, aquilo é saudável? Não, não é. Mas comer aquilo uma vez a cada 15 dias não vai ser o motivo pelo qual a pessoa vai ter uma saúde melhor ou uma saúde pior. Hoje, eu acho que com as redes sociais, Abigail, com a internet, com essa gama de informações, as pessoas estão ficando frustradas quanto à nutrição. Uma semana o ovo pode, na outra semana o ovo não pode. Numa semana o leite é maravilhoso, na outra ele inflama e causa muco. Na outra semana, carne vai causar câncer. Na outra semana, você precisa de proteínas completas da carne. Então, numa semana, o frango tem muito antibiótico. Na outra semana, o frango é uma proteína magra que é maravilhosa. Então, as pessoas estão ficando loucas com tanta informação sem saber o que fazer. E às vezes, para nós profissionais dessa área, é muito frustrante, porque não existe alimento que seja ruim demais e não existe um único alimento que seja capaz de resolver todos os problemas de alguém. Olha, você falou aí que não existe um único alimento ruim e nem vários, né, que possam nos deixar lá em cima ou vice-versa. Mas existem alimentos, Camila, que podem melhorar o meu prazer, o meu libido, a minha vitalidade, né? Eu queria que você falasse desses alimentos que podem me trazer tudo isso, porque é o que eu quero, você quer, tá todo mundo querendo isso, e aqueles também que podem baixar o libido, o prazer, a falta de energia. Basicamente, Abigail, uma alimentação muito rica em gordura, uma alimentação de difícil digestão, provavelmente ela vai acabar baixando a sua libido ali imediatamente. Eu falo que ir numa churrascaria antes de fazer amor não vai dar muito certo. Não vai ser uma experiência muito bacana. Por quê? Porque excesso de proteínas com gordura fazem a digestibilidade ficar muito complicada. Aquele alimento vai ficar ali no seu estômago por muito tempo, não vai ser legal. Mas a gente tem alimentos aí que são os chamados afrodisíacos. Eles vão causar um milagre, vão fazer um milagre pela sua ereção, pelo seu prazer? Não, não existe isso. Mas são alimentos que aí incluídos na sua rotina podem melhorar. O alho para o homem é muito interessante, a beterraba para o homem é bastante interessante, porque é vasodilatador. Aliás, tudo aquilo que é vasodilatador ajuda tanto homens quanto mulheres. Mas como os homens precisam de uma ajuda a mais, é importante falar deles. O cacau, a pimenta, as frutas vermelhas, porque são muito ricas em antioxidantes. Alguns temperos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, por exemplo. Então, a gente tem aí uma gama de alimentos que podem nos auxiliar aí na libido.
Mas a gente sabe, né, Abigail, nós como mulheres sabemos que uma mulher precisa de muito mais do que só um alimento para ter prazer, a relação precisa estar boa, a autoconfiança precisa estar em cima, os hormônios precisam ajudar. Então tem muita coisa que está envolvida aí na libido feminina. Olha, hidratação, viu? Quando a gente está desidratado, as nossas mucosas ficam ressecadas e, consequentemente, a vagina é uma região de mucosa e é importante para a gente ter aí a hidratação na hora de sentir prazer. Bem lembrado tudo isso, Camila, porque o prazer, né? Ele pode não estar só ligado à alimentação, ele tem todo esse complemento e também ele está ligado a uma saúde integral, né? Ao sono, ao intestino, à mente. Eu queria que você contasse para gente essa conexão, né? Falando ainda de prazer, a alimentação ligada ao sono, ligada à saúde mental, existe, não dá para falar da alimentação sem olhar para o sono do seu paciente? Não dá para falar da alimentação sem olhar para a saúde mental do seu paciente? Não dá, Abigail, é impossível. Uma pessoa que não dorme, que não tem o tempo suficiente de sono, e até nisso nós somos diferentes, né? Algumas pessoas precisam de 5 horas de sono e estão satisfeitas. Outras precisam de 10. A tal das 8 horas de sono é só um meio termo ali. E o sono muda no decorrer da vida. Uma criança precisa de mais horas de sono, um adolescente precisa de mais horas de sono. Quanto mais a gente envelhece, a gente vai diminuindo a nossa necessidade de sono. A qualidade dessas horas dormidas, e não só o tempo, influencia muito. Então, uma pessoa que não dorme, ela não faz higiene no cérebro. O cérebro não descansa. Um cérebro cansado, a cada hora a menos que a gente deveria ter dormido e não dorme, no outro dia o nosso cérebro pede cerca de 100 calorias a mais. E geralmente calorias na forma de carboidrato, porque é o alimento que o nosso cérebro consegue digerir. Então, o cérebro trabalha com glicose. Então, se você não dormiu bem, a chance de você ter vontade de comer docinho no outro dia é enorme, porque o seu cérebro vai estar pedindo. Ele quer aquela sensação de prazer imediata, porque ele está cansado. Ele vai precisar estudar, ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar pegar ônibus, ele vai precisar pegar metrô, ele vai precisar encher carro, preocupar com mil coisas, e ele está cansado. E aí ele vai pedir açúcar para socorrê-lo. Então, é muito importante a gente dormir. E aí a gente tem higiene do sono, a gente precisa descobrir o nosso horário, né, de dormir, porque as pessoas têm horários diferentes, mas a maioria funciona dentro do tal ciclo circadiano. Então, quando começa a anoitecer, geralmente dá aquele banzozinho, porque o nosso Uhum. corpo está ali produzindo melatonina, está produzindo hormônios que vão nos relaxar. Comer antes de dormir não é bom, como eu já disse lá no começo, porque os nossos movimentos peristálticos, eles diminuem durante o nosso sono, para o nosso corpo poder relaxar. E aí, se o nosso estômago está lotado de comida, a comida vai ficar ali no nosso estômago, ela não vai ter a facilidade para descer para o nosso intestino, então vai dar refluxo, vai te causar uma noite mais turbulenta. Consumir álcool em grande quantidade pode fazer com que você durma mais rápido, mas ela diminui o tempo do sono profundo. Então, consumir álcool, às vezes, é uma pessoa que bebe pouco, mas ela bebe várias vezes na semana. Vai estar atrapalhando esse sono, a qualidade desse sono. Então, são várias coisas. Diminuir luminosidade, tentar deixar as telas 1 hora antes de dormir, colocar aquela telinha mais amarela, aquela luz noturna no celular ajuda. Então, escutar músicas relaxantes, som da natureza. Existem megahertz, que eu não sei de cor, mas que Uhum. são mais relaxantes. Então, se você tem dificuldade, ali a melatonina, junto com o triptofano, junto com uma
magnésio, pode te ajudar a ter um sono mais relaxante. Toma um chazinho mais calmante, ali, melissa, maracujá, ajuda de verdade. Então, o sono ele é essencial, porque uma pessoa com cortisol lá em cima pode estar fazendo a dieta direitinho, pode estar indo na academia, muito provavelmente ela vai ter muito mais dificuldade de perder gordura e de ganhar massa magra. E a gente sabe que a privação do sono também acelera, né, o caminho do envelhecimento. E outro que pode acelerar esse envelhecimento é a inflamação silenciosa. Eu queria que você explicasse o que é essa inflamação silenciosa. Hoje está muito na moda, né, Abigail, falar do corpo inflamado. Isso começou aonde? Lá na pandemia. Por quê? Pessoas que tinham inflamação crônica tinham desfechos piores quando desenvolvia a infecção pelo Covid-19. E essa história foi aumentando e sendo disseminada aí depois da pandemia, tanto que cresceu o consumo por alimentos naturais, cresceu a procura por atividade física, porque as pessoas começaram a se preocupar com essa inflamação. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar quando eu vou falar de inflamação é que a inflamação é bem-vinda. A inflamação é muito importante. Por que que a inflamação é importante? Porque quando a gente inflama, a gente avisa para o corpo que tem alguma coisa errada nesse caminho. Então, ela vem acompanhada de dor, ela vem acompanhada de inchaço, que é edema, né? Ela vem acompanhado de rubor, que é vermelhidão, e ela vem acompanhada de calor e de dor. Então, quando a gente bate o dedo na quina e corta e sangra e ele inflama, é um bom sinal. Quando a garganta não tá boa e ela inflama, é um bom sinal porque o nosso corpo está funcionando. Só que tem a inflamação silenciosa, e essa inflamação silenciosa é aquela que leva às doenças crônicas, que é uma inflamação que não dá sinal. O seu corpo está inflamado, mas ela não vai te dar um sinal de dor, ela não vai te dar uma febre, você não vai ficar inchado num local específico. Então, é o seu dia a dia que o que é que inflama? Obesidade inflama, excesso de glicose circulante no seu sangue, a sua glicemia alta inflama. Excesso de bebida alcoólica vai dificultar a sua detoxificação pelo seu fígado, vai te deixar mais inflamado. Então, são vários pequenos quadradinhos que a gente vai juntando aí ao longo da vida que inflama. Estresse inflama, falta de sono inflama. Existe uma inflamação que é muito bem-vinda. Por exemplo, fazer musculação, aquela dorzinha que a gente sente lá no músculo é inflamação, que vai fazer as nossas mitocôndrias trabalharem para crescer nosso músculo. E o músculo cresce na dor. Acho que muita gente já escutou essa expressão. Então, é, só a inflamação não é ruim. O que a gente tem que evitar é essa inflamação que vem do estresse, da falta de sono, da alimentação ruim, da falta de paciência no nosso dia a dia, do excesso de poluição. Isso é do sobrepeso, da obesidade, da glicose alta, essa inflamação que é perigosa e ela vai levar a gente a ter doenças crônicas, vai levar a gente a ter hipertensão, diabetes tipo 2 e várias outras doenças aí que estão pipocando no mundo, levando aí a maioria das nossas mortes, alguns tipos de câncer. A gente está falando, né, de que é possível, através da alimentação, melhorar o sono, não combater, mas ter um envelhecimento saudável, natural. A gente está falando em melhora do humor, tudo com uma boa alimentação. E aí, né, há de se perguntar, Camila, então eu acho que até agora eu fiz tudo errado. Eu tenho tempo para reprogramar o meu corpo para receber essa alimentação, não na planilha, mas de um modo que o meu corpo vai se beneficiar com tudo isso? Toda hora é hora.
Viu, Abigail? Não existe um momento em que não adianta mais. Então, se você fez tudo errado até agora, e eu falo isso com um pouco de história de causa. Eu Uhum. comecei a tratar a minha obesidade com 8 anos de idade. Então eu passei por esse processo diversas vezes aí na minha vida. E toda hora é hora de recomeçar, de você cuidar da sua saúde, não importa se com 8 ou com 80 anos. Por quê? A gente tem a genética, que é aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados nos dão de presente. E a gente tem a epigenética. A epigenética é aquilo que a gente faz todos os dias aí na nossa vida, que contribuem para a transformação das nossas células. Então, olha como isso é maravilhoso. Por mais que o seu pai e a sua mãe tenha te dado aí uma carga genética para diabetes, a sua família inteira é diabética. Você pode usar da sua epigenética e comer bem, praticar atividade física, dormir bem, fazer meditação e não ter diabetes tipo 2. Por quê? Porque você vai modular as suas células para combater uma doença que estava ali, prescrita para você ter. E você vai conseguir não ter, por conta daquilo que você fez durante a sua vida. Então, a epigenética, eu falo assim, ó, que a genética é a arma, mas a epigenética é a bala e o gatilho. Então, você pode ter a arma, mas se você cuidar, muito provavelmente você vai evitar de dar um tiro por aí. A alimentação significa, então, que ela pode ser determinante na minha forma, na forma como eu escolho viver. É essa alimentação que vai ditar não só o meu presente, mas vai, né, dar luz ao que tem lá na frente, ao meu futuro. E é engraçado, Abigail, quando a gente pensa em epigenética, a gente está falando do bebê lá dentro do útero materno. Então, o que a mãe come, se o bebê vai tomar leite materno ou se ele vai tomar fórmula, se ele vai nascer de parto normal ou se ele vai nascer de cesariana, tudo isso a gente já tem inúmeros estudos que mostram que esse desenvolvimento pode ser alterado, o seu caminho de saúde pode ser alterado pelas decisões que começam lá dentro do útero da nossa mãe. Então, é muito valioso. Então não é que não dá tempo, que não dá para melhorar nunca, mas quanto antes a gente começar, melhor. Sabe que ontem, Camila, eu ouvi uma grávida dizendo que eu estava saindo para ir para a academia e eu me lembrei, eu preciso me alimentar. E vi que não tinha as frutas que eu costumo fazer, mas eu tinha a opção de uma barrinha. E pelo meu bebê, eu desisti da academia e fui ao supermercado buscar as frutas, porque não seria uma troca justa eu trocar a alimentação saudável para ele só por uma barrinha para me dar um pouquinho de energia para eu ir para a academia para satisfazer o meu corpo externo. Eu achei interessante essa conexão que ela fez. Tem uma frase circulando aí nas redes sociais que eu acho muito interessante. O que que acontece muitas vezes quando nós mulheres estamos grávidas ou quando o nosso bebezinho entra ali na introdução alimentar, né? A mulher ela tem essa coisa de cuidar. Eu acho que todos nós temos, né? A gente cuida de quem a gente ama, homens, Uhum. mulheres, mas nós como mães, como mulheres que geramos, né? A gente tem essa consciência, essa vontade de cuidar. E eu acho muito interessante a gente pensar que esse cuidado tem que continuar conosco. Quantas mulheres, Abigail, aparecem no meu consultório ou conversam comigo na rua, nos eventos e falam para mim: Camila, eu passei anos cuidando dos meus filhos, da casa, de tudo, da escola, trabalhando, e esqueci de mim.
Às vezes eu fazia comida, melhor comida para ele e não comia. Então, assim, a frase é: você morreria por quem você ama, mas você viveria por quem você ama? Então, que essa grávida que você encontrou ontem, que depois que o bebezinho dela nascer, ela continue com esse cuidado, com ela mesma, porque a gente cuida melhor do outro quando a gente cuida da gente. E as mulheres tendem a se esquecer aí no meio desse caminho, no meio dessa jornada, porque ela é realmente exaustiva mesmo. Exatamente. Camila, essa conversa está muito nutritiva. E antes de encerrar, eu queria que você trouxesse aqui uma dica, 10% mais, uma reflexão para quem está cansado de controlar a alimentação e quer viver em paz, né, com o próprio corpo. Quer se olhar no espelho, fazendo, ingerindo o que é importante, o que é recomendado pela Camila, e quer ficar bem, quer ficar feliz. Qual é a sua dica 10% mais? Olha, essa frase ela é maravilhosa, né? 10% mais é muito intuitivo. Então, a primeira coisa, Abigail, é se ame. É muito mais difícil a gente cuidar da gente quando a gente não tem autoestima. E eu falo que isso é um ciclo. Então, comece a valorizar aquilo que você já tem. É muito importante. O que que você gosta em você? Então, esse processo da constância, quanto mais você. A minha dica é assim, ó, quanto mais você se cuida, mais você deseja se cuidar. É um processo. Então, não abra mão. Às vezes, é aquele dia péssimo, olha para você todo dia e pensa assim: o que que eu posso fazer por mim hoje? O que que eu posso fazer para me amar, para demonstrar amor por mim no dia de hoje? Pode ser uma coisa boba, né. Então e aí eu tô falando de amor de verdade, e não de amor, "eu me amo, vou comer esse chocolate, porque eu mereço". Não é esse amor de recompensa, é um amor de cuidado, daqueles que você oferece para quem você ama. Então essa é a minha dica principal, assim, olha para você e fala: "O que que eu posso me amar hoje? Como que eu posso me cuidar hoje?". E se você fizer isso todos os dias, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo você vai ter se reencontrado com a sua autoestima. Constância é a palavra. É a palavra, com certeza. Camila, eu queria te agradecer por sua generosidade, por ter aceito o nosso convite para vir aqui conversar, trazer muito do que você sabe. Eu tenho certeza que as suas informações serão colocadas em prática por quem está nos assistindo, por quem está nos ouvindo, e eu tenho certeza que essas informações nos fazem viver melhor. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, Abigail. Olha, fiquei muito feliz. Que conversa gostosa. Olha, o tempo passou e eu nem percebi que ele tinha passado. Muito obrigada, estou muito feliz que esse seja o primeiro de muitos desses encontros para a gente levar muita informação boa aí para quem está nos assistindo. Que vocês cuidem de vocês e comecem por aquilo que é possível. Comecem pelo que dá para fazer, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Muito obrigada, Camila. Obrigada você que esteve aqui com a gente. Curta, compartilhe, comenta. Eu vou adorar ver o seu comentário aqui no canal e também no podcast 10% mais. Beijo, Camila. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.